Mestre do disfarce. Enganação na política brasileira. Olavo de Carvalho, o polêmico, porém perspicaz escritor, frequentemente argumentava que a política brasileira prospera na enganação. Ele acreditava que os políticos, como atores em um palco, usam máscaras para esconder suas verdadeiras intenções. Essas máscaras, cuidadosamente elaboradas por meio da retórica e da imagem, servem para seduzir o eleitorado. Carvalho apontava para uma tendência cultural profundamente enraizada no Brasil, de priorizar as aparências em detrimento da essência. Isso, ele argumentava, cria um terreno fértil para políticos manipuladores prosperarem. Eles entendem o poder da imagem e o exploram em seu benefício próprio. As observações de Carvalho, embora frequentemente feitas com seu estilo polêmico característico, ecoam as realidades da história política brasileira. Desde o início, nosso cenário político tem sido moldado por figuras que dominavam a arte da enganação. Macaco vê, macaco faz. Imitação em vez de inovação. Um dos principais fatores que possibilitam essa cultura da enganação é a inclinação da elite brasileira pela imitação em vez da inovação. Essa tendência não é apenas uma questão de preferência, mas uma prática enraizada, que permeia diversas esferas da sociedade. Em vez de trilhar seu próprio caminho, eles frequentemente olham para a Europa ou os Estados Unidos em busca de modelos para copiar. Essa busca por modelos externos é vista como uma forma de validação, como se a originalidade fosse um risco que não vale a pena correr. Essa tendência a imitar se estende à esfera política, onde ideias e ideologias são frequentemente importadas, em vez de cultivadas internamente. Políticos adotam discursos e estratégias que funcionaram em outros contextos, sem considerar as particularidades do cenário brasileiro. Essa falta de pensamento original contribui para um cenário político dominado pela superficialidade. Discursos são vazios, debates são evitados, e a profundidade das discussões é sacrificada em nome de uma aparência de competência. Os políticos, em vez de se engajarem em debates genuínos e proporem soluções inovadoras, recorrem à imitação de estratégias bem-sucedidas do exterior. Isso cria uma ilusão de progresso, mas, na verdade, impede o desenvolvimento de soluções autênticas e eficazes. Isso geralmente resulta em políticas inadequadas aos desafios e realidades únicos do Brasil. Políticas que funcionam em outros países muitas vezes falham aqui, pois não levam em conta as nuances culturais, sociais e econômicas do Brasil. As consequências desse complexo de imitação são abrangentes. A frustração entre os cidadãos cresce, pois eles percebem a desconexão entre as políticas implementadas e suas necessidades reais. Ele fomenta uma cultura política onde a autenticidade é rara e onde os políticos estão mais preocupados em parecer ser algo que não são do que em atender às necessidades reais do povo. A imagem se torna mais importante do que a substância, e a verdadeira inovação é deixada de lado. Cortina de fumaça. A arte da enganação política. Este é um fenômeno que não é exclusivo do Brasil, mas que aqui ganha contornos únicos e complexos. Isso nos leva ao cerne da questão: as táticas empregadas pelos políticos brasileiros para enganar o eleitorado. Essas táticas são meticulosamente planejadas e executadas com precisão. Essas táticas são tão variadas quanto eficazes, variando de promessas grandiosas e retórica populista à manipulação de fatos e ao uso de desinformação. A promessa de um futuro melhor é uma ferramenta poderosa nas mãos de um político astuto. Uma tática comum é a exploração das divisões sociais e econômicas. Ao se posicionarem como defensores dos desfavorecidos, eles conseguem angariar apoio popular. Os políticos frequentemente se apresentam como campeões do povo,
prometendo lutar pelos pobres e marginalizados, enquanto, simultaneamente, atendem aos interesses dos ricos e poderosos. Essa dualidade é uma dança delicada que eles dominam com maestria. Esse duplo discurso permite que eles mantenham uma ampla base de apoio enquanto servem a seus próprios interesses. A habilidade de falar para diferentes públicos, adaptando a mensagem conforme necessário, é crucial. Outra tática eficaz é o uso do medo e da criação de bodes expiatórios. O medo é uma emoção poderosa que pode ser manipulada para controlar as massas. Ao criar uma sensação de crise ou culpar inimigos externos ou outros internos pelos problemas do país, os políticos podem desviar a atenção de suas próprias falhas e reunir apoio em torno de sua liderança. Essa estratégia de desviar a atenção é uma ferramenta antiga, mas ainda extremamente eficaz nos dias de hoje. Seção 4. A história se repete, do Império aos dias atuais. Infelizmente, esse padrão de enganação não é novo na política brasileira, é um tema recorrente ao longo de nossa história. Desde o início, nossos líderes frequentemente contam com truques e manipulação para se manter no poder. A história do Brasil está repleta de exemplos de líderes que usaram a astúcia para alcançar e manter suas posições. Durante o Império, por exemplo, Dom Pedro I, apesar de sua imagem de libertador, foi um mestre da manipulação que dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs seu próprio governo autoritário. Ele prometeu liberdade e progresso, mas suas ações muitas vezes contradiziam suas palavras. Dom Pedro I, com sua imagem de herói, usou sua posição para consolidar seu poder, mostrando que a manipulação política estava presente desde os primeiros dias do Brasil independente. Ele dissolveu a Assembleia Constituinte e impôs seu próprio governo autoritário, demonstrando que a manipulação e o controle eram ferramentas comuns para os líderes da época. Mesmo após a instauração da República, o legado de enganação continuou. Getúlio Vargas, um líder carismático, mas profundamente imperfeito, chegou ao poder explorando a agitação social e prometendo mudanças radicais. Getúlio Vargas, com sua habilidade de se conectar com as massas, prometeu um novo começo para o Brasil. No entanto, uma vez no poder, ele consolidou sua autoridade por meios autoritários, traindo efetivamente as mesmas pessoas que o haviam impulsionado ao topo. Ele usou a insatisfação popular para sua vantagem, mas suas promessas de mudança muitas vezes não se concretizaram. No entanto, uma vez no poder, ele consolidou sua autoridade por meios autoritários, traindo efetivamente as mesmas pessoas que o haviam impulsionado ao topo. A história de Vargas é um lembrete de como líderes podem usar a esperança e o desespero do povo para seus próprios fins. Traindo efetivamente as mesmas pessoas que o haviam impulsionado ao topo, Vargas mostrou que a manipulação política é uma constante na história brasileira. Esses exemplos históricos servem como um lembrete severo de que a enganação não é meramente um problema contemporâneo na política brasileira, mas sim um aspecto profundamente enraizado em nossa cultura política. A história do Brasil nos mostra que a manipulação e a enganação são práticas antigas, profundamente enraizadas em nossa cultura política e que continuam a influenciar a política até os dias atuais. Seção 5. O jeitinho brasileiro. Uma cultura de engodo. Isso levanta a questão: essa cultura de enganação é um fenômeno exclusivamente brasileiro? Embora seja importante reconhecer que manobras e manipulações políticas certamente não são exclusivas do Brasil, a onipresença e a normalização dessas táticas em nosso país sugerem um problema cultural mais profundo. Alguns argumentam que essa tendência à enganação decorre do nosso passado colonial e do legado de uma sociedade hierárquica, onde o poder estava concentrado nas mãos de poucos. Isso
aliado a um histórico de desigualdade econômica e injustiça social, fomentou uma cultura de desconfiança e ceticismo em relação a quem está em posição de poder. Essa desconfiança, por sua vez, cria um ciclo vicioso em que os políticos, esperando serem enganados, se sentem justificados em sua própria enganação. Torna-se uma profecia autorrealizável, onde governantes e governados estão presos em uma teia de engano.